Eu vou pedir a você que você participe, tome iniciativa, envolva-se com o que a gente vai trabalhar aqui, porque não será um estudo bíblico. Você vai ver, você vai entender isso, não será um estudo bíblico. Eu vou citar aqui, talvez 100 versículos, mas você nem vai saber que eu estou citando 100 versículos. Eu vou citar alguns textos, e depois você vai citar esses textos de uma maneira completamente nova. Tá? Apenas acredite que eu sei o que eu estou fazendo. E vai ser uma experiência. Vai ser um pouco diferente, porque você nunca viu isso, nunca viveu isso, e isso é necessário para que a gente tenha uma nova mentalidade. Só fazendo um preâmbulo, a mentalidade do reino, ela é radical, irmãos. A mentalidade do reino é radical. Ela concebe que você, quando o reino de Deus chegou, não há questão de religião. O reino de Deus chegou, o governo de Deus chegou. Jesus vai governar a sua vida, governar a minha vida, e ele vai trocar radicalmente muitos dos fundamentos que a nossa vida se ancora. Por exemplo, ele vai trocar o fundamento do egoísmo pelo fundamento do altruísmo. Essa é a essência do cristianismo, é a essência do Cristo. Jesus vem aqui para a terra, todo mundo é egoísta, só ele não. Ele é altruísta, ele entrega a vida pelos outros, mas os outros, na hora do vamos ver, fogem e deixam ele sozinho. Então, ele é o único. Depois que ele dá a vida pelos seus irmãos, ou por todos nós, aí ele fala o quê? Vocês também devem dar a vida pelos outros. E começa, então, a jornada do reino. É assim que funciona. Nós damos a vida, nós repartimos o que temos, nós repartimos com o pobre, nós ajudamos as pessoas. Vou te dizer uma dica, como é que foi, para você ver como é a realidade. Domingo passado, aliás, sábado, eu acho. Sábado. Que dia foi, Edinaldo? Cadê Edinaldo? Edinaldo foi lá. Que dia foi você lá em casa? Sábado, 9 horas ele foi lá para casa levar um remédio para eu levar para o sertão. Ele chegou lá em casa, quando o Edinaldo estava lá conversando comigo, toca a campainha, uma pessoa desconhecida toca no meu interfone e fala assim, o senhor podia capinar aqui na frente, que eu estou vendo que tem mato? Eu falei, não, eu já tenho um jardineiro aqui, não se preocupe. Voltei para dentro, ele, tá bom, obrigado. Aí voltei. Quando eu continuo a conversar com ele, eu saio correndo. Peraí, Edinaldo, saí correndo. E abri a porta, ele já estava lá longe. Eu falei, vem cá. Aí chamei o rapaz. Aí falei, você é de onde? Aí eu sou de Sergipe, eu queria fazer isso. Eu estou assim, precisado muito. O senhor não tem R$50 aí, não? Aí eu falei, porque eu estou precisando muito. Eu falei, eu vou levar à igreja, agora lá na Videira, eu sou pastor de uma igreja. Eu vou levar na comunidade de Videira, e aí você vai ver lá como tem um serviço para você fazer. O senhor é o padre? Eu falei, sou. Aí Edinaldo fez assim, eu levo ele lá. Aí Edinaldo pegou o camarada, sergipano, bem tosco, bem rude, e trouxe aqui, e segunda de manhã ele começou a fazer a limpeza. Quando chegou na segunda-feira, ele trouxe a esposa, veio do Jardim Cruzeiro andando até aqui, e aí, quando deu meio-dia, eu falei, rapaz, eu vou levar uma comida para esse camarada. Aí liguei para o Wilson, comprou a comida deu a ele, aí vi aqui no final da tarde, limpou tudo, vocês viram como é que está o terreno, né? Todo limpinho. Aí demos um dinheiro para ele, aí no outro dia eu vim aqui, quando eu tirei o dinheiro, irmãos, para dar, a mulher começou a chorar. Primeiro eu dei uma parte, quando eu dei a primeira parte, por favor, eu preciso comprar a mistura já sabe o que era, tem a gente que não sabe, mas tem, comprar a carne, o frango, alguma coisa assim, e também está sem folhas, tal, verduras. No outro dia seguinte, eu completei o pagamento, né, e foi voluntário, porque não foi acertado um valor fixo, eu perguntei a Edinaldo, dei, ela começou a chorar. E aí falou, assim, bem tosco mesmo, porque, por favor, e tal, aquela coisa toda. Aquele sentimento, um pobre toca na minha porta, pode ser, eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo para prestar atenção, porque alguma coisa precisa acontecer e pode acontecer. E o que eu quero falar é, quantas vezes a gente está no egoísmo, desatento àquilo que Deus está trazendo diante de nós. E o cristianismo é o quê? Estou falando do cristianismo como reino, tá? Estou usando uma palavra e outra. Não é repartir, irmãos? Não é você pensar em quem precisa? Não foi isso que Jesus fez? Então, essa radicalidade é a primeira dinâmica do Evangelho. E aí significa repartir a sua vida, o seu tempo. Você, por exemplo, líder, você reparte o tempo com as pessoas, você reparte ensinamento. Amanhã de tarde, Fernanda vai estar com a terceira
turma de discípulos, da discípulas, né? Tem a primeira turma foi, acho que terça-feira, não foi? Semana passada, essa semana teve mais discípulos. Senta lá em casa e começa a estudar a Bíblia junto, gasta um tempo junto. Ela, que maravilha, muito bom. O que é evangelho? Se não repartir tempo, repartir amor, repartir a vida, repartir a casa. Não é assim que funciona? Então, o que acontece? O que acontece? Nós temos diante de nós, já que nós estamos trabalhando com a nova mentalidade, nós temos que abrir mão desse egoísmo através da renúncia, através do negar aquele impulso egoísta. A gente vai ter que negar. A gente, às vezes, vê o cara bater na porta, vai catar coquinho. Não, rapaz, se é um esforço para ajudar alguém, você não vai querer. Então, você tem que fazer mesmo sem querer. A iniciativa normal. E, por último lugar, que eu vou falar hoje, é a vida numa outra dimensão, que implica você entender isso que nós vamos fazer, mas não vai ser explicação. Você vai beber da palavra, vivendo uma experiência com ela agora. Antes de eu fazer essa experiência, eu vou fazer uma introdução. O texto de Salmo 119, esse sim, nós vamos repetir. Vamos ler esse versículo, 1, 2, 3. Não esconda de mim os teus mandamentos. Então, se a gente tem que abandonar o egoísmo e compreender o altruísmo, se a gente tem que dizer um não ao nosso egoísmo e abrir mão da nossa vida, do nosso conforto, em direção àquele que precisa, a gente precisa entender a nossa identidade essencial. E a nossa identidade na Terra, quando você não conhece Jesus, você é um cidadão do Brasil, você é um eleitor de sei lá de que partido, você é um torcedor do Bahia, você é um baiano, você é um paulista, você é um americano, você é um russo, você é o que você for. Mas no momento que você nasce de novo, você sai dessa dimensão terrena de torcedor do Bahia, de eleitor do PT, de, sei lá, maranhense. Você sai dessa natureza humana simplista e você migra para uma outra dinâmica nessa terra. Aqueles que nascem de novo não são daqui. Eles são, a partir desse momento, eles adquirem uma nova cidadania e eles passam a ter uma cidadania celestial. Daí a gente vai ler 1 Pedro 1, 2, 11, e a gente vai ler todo mundo juntos, você vai ver de novo, se repetir, a palavra peregrino. 1, 2, 3, já? Que se abstenham das paixões carnais, guerra contra a alma. E aí tem um outro versículo que eu mesmo leio. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que era o quê, queridos? Então, de imediato, você sabe que a mentalidade do reino aponta para uma nova identidade. Você, se você é, por exemplo, um americano, você votou em Donald Trump, e você é um americano, votou em Donald Trump. O que você imagina? A América grande. É isso mesmo, tem que meter tarifa nos chineses, que os produtos entram aqui tudo acabando com o nosso emprego, mete logo a tarifa mesmo, e é isso mesmo. E tem que apontar o dedão na cara de Putin para acabar essa guerra. Você é americano, você pensa isso na supremacia americana. É lógico, você vai defender aquilo que você acredita. Você é digamos, um austríaco, você vai dizer aqui, não, tem que fechar a fronteira, esse negócio de vir gente aqui e acabar com a nossa... Entrar aqui, se você é um sueco, mais ainda, né? Você vai querer que a polícia expulse todos os imigrantes que levaram a taxa de estupro da Suécia, a maior taxa do mundo de estupro de mulheres, claro, né? Então a mentalidade tem a ver com a identidade tem a ver com a mentalidade. E você, como cidadão do reino, você precisa compreender essa sua identidade. E ela começa lhe desgrudando daqui da terra para aquilo que a Bíblia vai dizer em Hebreus 11, verso 14 e verso 15. Vocês leem, os homens leem o 14 e as mulheres leem o 16. Os homens podem ler o 14, 1, 2, 3? Manifestam. E as mulheres, o 16? Eita, e Filipenses capítulo 3, toda a igreja vai ler, pois a nossa
pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que significa dizer que você, preste bem atenção, que você, se você está apegado às coisas daqui da terra, a conversão, o entendimento espiritual visa arrancar você das raízes que você tem na terra. As raízes que você tem no dinheiro, as raízes que você tem no apego das amizades. Isso não significa que vai acabar a amizade de jeito nenhum. É a raiz, é a prisão, é você estar apegado àquelas coisas. E o apego é uma palavra de natureza emocional e, consequentemente, espiritual, e não o contrário. Às vezes acontece o contrário, você tem uma relação de sociedade. Por exemplo, a Bíblia fala que para não ter sociedade entre cristão e não cristão. Fala exatamente a palavra sociedade. Aí você é cristão, você se converteu e alguém lhe propõe uma sociedade. Você faz o quê? Como é que faz? Você tem que fazer um desenho jurídico para você não ser sócio de uma pessoa. Qual é o desenho jurídico? Existem vários contratos entre as ações que vão ser feitas, contratos de serviço, para que você não seja sócio de um ímpio. Porque se você torna sócio de um ímpio, você está entrando no escuro. E por que motivo? Porque aquela pessoa não tem temor de Deus e ela vai usar todos os artifícios para se dar bem, e você não. Então você tem que ir arrancando essas prisões que você tem, justamente os desapegos, porque você não é daqui. Nós não somos daqui. E por não sermos daqui, a gente está em outro patamar. Por exemplo, a Bíblia fala que nós fomos chamados para reinar. E nenhum desses que está aí vão reinar. Neymar, o Carlo Ancelotti entrou aí na seleção, Neymar já sobrou, né? Porque eu não sei se vocês perceberam isso, que é macro também a cultura, né? Se bem que isso é cultura inútil, mas... aí foi denunciado e descoberto que a principal influência na seleção brasileira é o pai de Neymar, que é um super, hiper, mega empresário, que inclusive mais rico que o próprio Neymar. E aí o que acontece? Ele influencia as convocações através de outros subempresários, e todos esses nomes que você nunca ouviu falar que estão jogando na seleção brasileira, eles são convocados, depois o passe dele avança e o empresário vende o passe e ganha o dinheiro. Então a seleção brasileira virou pura e simplesmente negócio, você sabe disso. E aí agora, Carlos Ancelotti não vai reinar, Neymar não vai reinar, Lula não vai reinar, nenhum desses reina. Eles apenas exercem o papel e vão embora. Texto bíblico, Romanos 5,17. Vamos ler a palavra de Deus, 1, 2, 3. Em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E por último versículo que você vai ler, olha só que coisa, porque agora não é mais leitura de versículo. Não é mais. Se perseverarmos também com ele, reinaremos. Ou seja, a nova identidade é identidade mesmo. A gente foi chamado para viver de um modelo totalmente diferente. Se o sujeito diz crê em Jesus, mas vive do totalmente modo mundano, a fé não serve para nada. Ele não fez uma renovação da mente, e muito menos da vida. Portanto, ele tem uma confissão de fé que não significa nada. Nada, nada, nada. Ele não salga, porque é sal sem sabor. Ele é luz escondida, que não serve para nada. Mas se a pessoa, ela creu em Jesus Cristo, abrindo mão e entendendo o miolo, o eixo central do egoísmo e do altruísmo, então automaticamente nasce a luta que ele vai ter com esse eu, que é o egoísmo, o ego. Então nasce essa luta e ele vai renunciar, negar, carregar a cruz. Você já sabe que isso aí eu já falei a última vez. E aí, a segunda coisa, a grande coisa é: eu não sou daqui. Se tem dúvida, a gente pede para Jonatas botar no repertório do domingo que vem. Eu não sou daqui. Para a gente cantar, e o povo canta, né? Não sou daqui? Então, quando chegar no outro dia, pense se as suas ações confirmam que você não é daqui. Porque cantar é fácil. Para casa voltarei, ele vem me buscar e com ele... Vai mesmo? Porque tem isso, se tiver preso aqui, na hora que Jesus puxar, a raiz fica aqui e não sobe. Então essa noção de peregrinação, essa noção de que não é daqui, é uma noção que tem que começar a implicar em algumas coisas. Então você, agora vem, a gente vai ter uma experiência com a palavra de Deus. Veja só,
Olha só o que vai acontecer. Olha só o que vai acontecer. Você, quando nasceu de novo, quando você se tornou filho de Deus, você ganhou uma identidade de várias dimensões. Você já é outra pessoa. Você já é outra pessoa. Você já é outra pessoa. Já tem uma outra pátria que não é essa. E você tem uma carteira de identidade com inúmeros privilégios que já estão descritos na palavra. O diabo não quer que você saiba disso, porque quer que você fique olhando para os seus erros e os seus pecados. O que o diabo quer é que você fique olhando para as suas falhas. Suas muitas falhas, sua irritação, aquela conta que você não pagou e você fica se culpando. Você deveria ter dado aquela satisfação, não deu, e se sente mais culpado ainda. Então o diabo, ele quer fazer o quê? Ele é acusador dos nossos irmãos. Ele quer prender você nessas acusações para que você fique cego, ignorante quanto a realidades que a palavra de Deus não diz que você alcançará, diz que você já é. A palavra de Deus tem um monte de coisa que diz que você já é. E a gente vai hoje assumir a palavra de Deus. A gente vai assumir a palavra de Deus. Ou seja, a gente vai, não é estudar, a gente vai comer a palavra de Deus, assumir a palavra de Deus hoje, de uma maneira totalmente nova. Eu não vou ler mais nenhum versículo, eu só vou pedir a você que você confie em mim, porque todos os versículos que vão aparecer aí, de uma maneira totalmente nova, eu conferi todos. Estão todos certos. Teve um ou outro que estava uma ligeira frase, eu peguei, modifiquei a frase, para a gente absorver como a Bíblia diz. Então, olha só, vou resumir para a gente começar. Você já é uma pessoa do reino de Deus. Você já pertence a Jesus. Você já sabe que o egoísmo é a essência do pecado original, a ponto de Adão falar, mulher que tu me deste. Ele se defendeu, botou Eva no esparro. Desse jeito. Você já sabe que você, ao se converter, ao ter a nova natureza, você vai ter essa batalha até o final da vida. Ora quer fazer sua vontade, ora não quer fazer sua vontade. Ora você dá uma atenção ao pobre que bate sua porta, ora você diz, catar coquinho, eu estou assistindo meu filme. Vai acontecer isso. Então essa batalha é sua, essa batalha é minha. Eu tive que parar a conversa com o Edinaldo para ouvir aquele pobre. E eu louvo a Deus porque a gente podia ajudar o pobre que apareceu aqui. Fiquei muito feliz que ele veio com a esposa. No outro dia, eu peguei uma maniçoba, vi aqui, dei a ele, para ele comer. Ou seja, a gente trata ele como se estivesse tratando o próprio Jesus. Isso não sou eu só, você faz isso. Você viu que foi feito na obra social lá. E você não sendo daqui, quem você é? Você não é daqui. Mas quem você é? Eu não sou daqui. Sim, é quem? Eu sou peregrino, mas tem pátria. Então, respire, porque eu vou colocar textos que você vai ler sobre a sua identidade. E você faça o favor de ler. Porque se você não ler, eu vou jogar... Não, praga não vou jogar não. Mas eu vou... Eu não posso nem fazer nada, eu queria jogar uma praga santa. Pronto, eu vou jogar uma praga santa sobre você. Que também não existe, então não vou fazer nada disso. Mas eu quero que você leia, porque é uma experiência com a palavra. Nós vamos ter uma experiência com a palavra agora. Eu quero que você leia este primeiro elemento da sua identidade. Não precisa ler a parte azul, que tem uns versículos, não, só a parte branca. Primeira coisa que o livro de Êxodo diz. Toda a Bíblia diz. O que o livro de Êxodo diz? Pode ler você. É para ler. Você está lendo na primeira pessoa. Eu não sou o grande eu sou, mas pela graça de Deus sou o que sou. É o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia também diz duas coisas agora no Evangelho de Mateus. Faça o favor de ler alto. 1, 2, 3. Isso é o que você é. Mais coisas que você é agora no Evangelho de João. O que mais você é? O que mais? Coisas que você é agora em Romanos. O que mais?
Que mais? Que mais que a Bíblia diz? E o que mais a Bíblia diz? Mas tem um bocado de livro da Bíblia ainda que diz o que você é. Então, assuma o que a Bíblia diz em 1 Coríntios agora. O texto aí está citado, mas você é mais o quê? E o que mais? Agora, 2 Coríntios diz o que você é? O que mais? A gente ainda está em Gálatas e aparecem coisas da sua identidade. O que mais? Leia mesmo. O que mais? Agora, isso tudo que a Bíblia diz que é. Mas o que a Bíblia diz? Só em Efésios, o que diz? 6 coisas. Obra de suas mãos para fazer sua obra. Eu sou um concidadão com os demais membros da família de Deus. Em Cristo. Mas você não é só isso, você também é assentado no céu agora mesmo. Mas não só isso, Colossenses diz que é o quê? Eu sou uma expressão da vida de Cristo. Eu sou um escolhido de Deus. Isso é o que a Bíblia diz, mas não para aí. Mas não para aí, ainda tem mais 2 livros da Bíblia, 3 livros da Bíblia. Hebreus. Eu sou participante de Cristo. Que mais? Fui edificado em Cristo e sou casa espiritual. Que mais? Do sacerdócio real, sou membro da nação santa, do povo que é possessão do próprio Deus. Que mais que eu sou? Temporariamente. Eu também sou, graças a Deus. Agora tem mais passagens bíblicas. 1 João, último livro da Bíblia, último livro que trata agora, eu sou e serei semelhante a Cristo quando voltar. E que mais? Meus queridos, isto é o que a Bíblia diz que eu sou, não diz que eu serei. Aí você precisa compreender. Uma pessoa que não conhece a Jesus, ela não sabe que ela pode ser isso. Por exemplo, a Bíblia diz que ele nos fez reis e sacerdotes. Nem fui lá em Apocalipse, tem muito mais coisa. Reis e sacerdotes para Deus, Apocalipse 5, Apocalipse 1 também fala isso, e eles reinarão pelo século dos séculos. Somos reis e sacerdotes. Então quando a gente entra no reino de Deus, a gente não tem conhecimento disso tudo, não. A gente fica assim, rapaz, eu preciso melhorar, rapaz, eu estou precisando tanto de Jesus. A gente fica dizendo, eu estou precisando. De fato, você está precisando se santificar, está precisando renunciar, está precisando abandonar o pecado. Isso você precisa fazer, eu também preciso. Mas isso não é sua identidade. Se uma pessoa que está aqui pecou, essa semana pecou, o que ele faz? O que ele faz? Aí é que está. A batalha começa aí. Quando a pessoa peca, por exemplo, chega em casa, aquela briga com a esposa, marido, aquela confusão. O que acontece? Ele tem que lidar com aquilo. Mas ele não deixou de ser filho de Deus, não deixou de ser co-herdeiro de Cristo, não deixou de ser sacerdote, não deixou de ser nada disso. Só que Satanás, ele cai matando em cima de você com a culpa. Tá vendo que tu não pode cantar no louvor? Tu já viu alguém que canta no louvor desse jeito? Rapaz, larga o ministério da ação social. Você é uma vergonha para essa igreja. Quantas vezes você já caiu? Fala a verdade. Você é um fracasso. Não vá para esse retiro de adolescente, não, porque não vai adiantar nada. Porque o que Satanás quer? Travar você na jornada. E você esquece da sua identidade. Porque vós sois a luz do mundo. Ele não está dizendo, você será a luz do mundo. Ele diz que é.
Então, todo mundo que pertence ao reino de Deus é luz. Agora, Jesus diz uma outra coisa. Se a luz que em ti há for em trevas, quão grandes serão tais trevas. Aí isso é outra coisa. Então, uma coisa é o seu processo. A forma como você leva as coisas de Deus. Isso é uma coisa. Outra coisa é a sua identidade. Você é o sal da terra. Aí Jesus vai para o processo. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Isso é processo. Se você não leva a sério, se você etc, né? Aí é outra coisa. Mas você não muda a sua identidade. Você tem um filho. Você tem Mone, por exemplo. Cláudio, Vanessa, lá de lá, Mone. A identidade dela, ela pode queimar a identidade, ela continua sendo filha. A identidade queimou, pegou fogo, perdeu. Continua sendo filha. Ela pode ir embora, esse ano vai viajar lá na Itália. Ela é filha na Itália. Isso não muda nada. Aquilo que você é porque Deus fez você ser. Então você tem que entender isso, porque nenhum ímpio tem condições de falar nada disso. Você tem um vizinho, gente boa, você tem um tio, assim, você gosta demais dele. Quem sabe alguém tem uma mãe aqui que não é convertida. Um pai que não é convertido, não sei, alguma pessoa assim. Essa pessoa não é nada disso. Ela é o sal da terra, mas não é mesmo. É a luz do mundo, mas não é mesmo. É filho de Deus, mas não é mesmo. É criação, não é filho. Todos são criação. Cachorro, girafa, ser humano, planta, tudo é criação. Mas a pessoa que entrou do reino, que está debaixo da autoridade de Jesus, que recebeu a nova natureza, ela é filha de Deus, sacerdote. Ela é santa, ela é sal, ela é luz, ela é cordeira, é tudo isso aqui. Então isso é identidade. Então eu queria passar essa coisa para você, primeiro ponto, agora eu vou à outra parte. A outra parte é terapêutica. Essa primeira parte é identidade. Então agora parando, deixar essa coisa na tela, falar da sua identidade. Quando você lida com as dificuldades da vida através da sua carnalidade ou através do seu sentimento, você jogou fora a sua identidade tão rica e preciosa. Você pega a sua identidade, o Espírito Santo, por exemplo, mora em você. Ele não mora em ninguém que queira que more. Ele só mora naqueles que ele prometeu. Quem ama, meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos dele. Ele mora em você. Então você vai fazer uma prova, você vai fazer uma viagem, o Espírito Santo está com você. Vai ter medo de quê? Vai ter dificuldade com o quê? Você vai estudar? Vai estudar, mas você está em vantagem com aquele que estudou também, mas não tem Jesus, porque você tem o Espírito Santo. Ah, mas eu tenho medo de perder, mas o Espírito Santo te ajuda nessa dificuldade. Então você observa, quer ver outra coisa? Você é pai, tem filhos. Você tem filhos. Então você fica preocupado, meu Deus, esse mundo do jeito que está, meu Deus. E agora imagina o ímpio. Vai criar sem nenhuma segurança, porque não tem anjo, não tem nada. Nada ajuda o ímpio. O Senhor não prometeu ajudar ninguém. Agora, você é servo de Deus? Você é sacerdote? Você ora pelos seus filhos? A Bíblia diz que os seus anjos darão ordem a seu respeito. Em verdade, que os seus anjos veem a face do Pai que está no céu. Você, em outras palavras, quando você ora, indiretamente você está dando comando para os anjos virem cuidar dos seus filhos. Então, os seus filhos entram na escola com anjo e os outros não sei. Imagina a diferença. Então você cria seus filhos sem essa neura. Ah, meu filho vai virar maconheiro, ele mora na queimadinha, vai ser um dos traficantes da queimadinha. Para com isso, rapaz. Para com isso, porque você é uma pessoa diferente, você tem uma nova identidade. E isso não é porque você é bom. É porque já faz parte do reino. Entrou no reino, carteira de identidade aqui, presença do Espírito Santo, sal, terra, cordeiro, vai tudo no pacote, irmão. É por isso que não dá para você simplesmente dizer, eu sou um crente. Porque se você é um crente, você crê na obra da cruz, e não precisa mais nada. Não precisa saber que é filho de Deus, não precisa nada. Ele simplesmente se contenta com a obra da cruz. Não, meu irmão, a obra da cruz é completa e precisa alcançar você em todas as áreas. Amém? Então, prepara aí, porque você vai falar algumas coisas que a graça de Deus permitiu para você. Observe bem. Todos esses textos bíblicos não dizem se a pessoa sabe falar inglês, se a pessoa toca guitarra, se a pessoa canta bem, prega bem, se é rica, se é pobre, se tem carro, se não tem. Não tem nada a ver. Tudo isso aqui não tem nada a ver com mérito nem capacidade. Tudo isso aqui tem a ver exclusivamente com o que significa a obra de Cristo para você. Então, eu vou ler com você, agora você vai ler de novo essas coisas, porque Jesus fez isso. Você vai ler textos bíblicos.
que estão aí, mas você vai tomar para você também na primeira pessoa. Então prepara aí para você ler. Prepara aí que eu vou tomar minha água aqui, para ler com você coisas na primeira pessoa, que Jesus fez por você, pela sua infinita graça. Vamos lá, atenção, vamos lá. Começamos com Romanos, você vai ler agora, lê aí. E feito justo, morri com Cristo, morri para o poder do pecado, eu estou livre de condenação eternamente. Verdades verdadeiras em Coríntios. Pela mão de Deus, eu recebi o Espírito de Deus em minha vida. Graciosamente por Deus. Eu recebi a mente de Cristo. Eu fui comprado por um preço. Eu pertenço a Deus. 2 Coríntios, eu fui estabelecido Cristo. E eu recebi o Espírito Santo como sinal que garante minha herança vindoura. Visto que eu morri, mas para Cristo. Olhe que esses versículos você já citou. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu? Ele não diz, irmãos, por favor, se crucifique e viva. Não, não diz isso. Ele diz exatamente, já estou crucificado. Gálatas, exatamente o que diz aí, vamos lá? E eu não vivo mais. É a vida de Cristo. E Efésios? Eu fui para ser santo. Que mais? Eu fui predestinado. E Efésios diz muito mais coisas. Olha o que diz: eu fui redimido e perdoado e receba a graça abundante do Senhor. Eu recebi vida junto com Cristo. Eu ressuscitei e me assentei com Cristo. Eu tenho acesso direto a Deus mediante o Espírito. Eu posso aproximar-me de Deus com ousadia. Vamos respirar? Porque é muita coisa que a Bíblia diz que a gente já tem. Não é um estudo bíblico para você entender. É para você saber. Portanto, você sabe, e é verdade, que Colossenses diz o seguinte: eu fui liberto e transferido para o reino de Cristo. O que mais? Eu fui redimido e perdoado de todos os meus pecados. Meu débito foi cancelado. O Senhor Jesus Cristo vive em mim. Essas coisas estão escritas. O que mais em Colossenses diz? Eu estou firmemente enraizado em Cristo e nele estou sendo edificado. Eu fui feito completo em Cristo. Eu fui sepultado, ressurgi e agora vivo com Cristo. Eu morri com Cristo e ressurgi com Cristo. Minha vida está escondida com Cristo em Deus. Agora Cristo é minha vida. Que mais? Eu recebi um espírito de poder, de amor e de autodisciplina. Eu fui salvo e separado de acordo com a vontade de Deus. E a última de todas as citações, porque eu termino aqui essas citações. Vamos lá. Visto que estou santificado, Jesus me chama de seu irmão. E por último, diante do trono de Deus. Em tempos de necessidade. Irmãos, o que você vê é que Deus, é que está a história. O entendimento das coisas espirituais é fundamental para você tomar uma posição de viver.
O que Deus fez foi completo. Deus fez em Cristo Jesus completo. Como Fernanda bem disse, há um tempo atrás, a gente estava conversando, e acho que foi na liderança, ela falou assim, interessante, a gente olha aquela história do livro de Atos, né? A gente lê o livro de Atos em 2 horas. 2h30 você lê o livro de Atos, isso lento, assim, raciocinando. Mas a história do livro de Atos, até o final, aquelas 2h30 que você está lendo, durou 30 anos. As coisas de um versículo para outro levavam 2 anos, 3 anos. Então, quando a gente está vivendo uma luta, você está vivendo uma luta, você, às vezes, está sentindo alguma coisa e está achando que as coisas estão piores, que as coisas estão difíceis, que as coisas estão assim, estão assadas. Mas, peraí, dá uma olhada como é que estava a tua vida há 5 anos atrás. Dá uma olhada como estava a tua vida há 2 anos atrás. Raciocina quem era você há um tempo atrás. Porque quando você juntar toda a sua vida, a sua história, e juntar num pedaço assim, aí você vai dizer, rapaz, Deus tem feito coisas maravilhosas. Mas quando você estica, parece que de um dia para outro, parece que é uma lerdeza, parece que o Espírito Santo, parece que ele diz assim, Deus não dorme, parece que dorme sim, senhor. Ou pelo menos quando levanta, vai cuidar dos outros e deixa a gente. Parece que ela demora assim, passa 3, 4 semanas sem falar com a gente, depois vem, movimenta um pouquinho de novo. Parece que Deus é aquele anjo lá do tanque de Siloé, que toca assim para as coisas acontecer. É uma lentidão. Porque os processos nossos, todos nós temos processos, irmãos, que você, por exemplo, tudo que nós lemos aqui, não depende de a gente fazer nada. Tem coisas na Bíblia, tem várias, por exemplo, fé. Tem várias coisas de fé que dependem bastante de você. Tem sim. Sem fé é impossível agradar a Deus, por exemplo. Então, desafios de fé, crescimento em fé, eu não estou falando disso hoje. Reino de Deus não é isso. Isso é seu desenvolvimento pessoal. Suportar dor, sofrimento, não tem nada a ver com isso aqui. Aqui dentro do reino de Deus, tem gente que está sofrendo hoje, tem gente que não está sofrendo. Não tem nada a ver. Reino de Deus vai comportar todo tipo de situação. Mas, o reino de Deus, a obra que Jesus fez, realizou e finalizou. Ou seja, não tem nenhum casamento, das pessoas que estão aqui sentadas, não tem um casamento que esteja fadado ao fracasso. Não tem um casamento. Não tem uma empresa dos amados que estão aqui que esteja fadado ao fracasso. Nenhuma. Qualquer pessoa pode experimentar o milagre do Senhor. Creio que talvez 15 dias depois, né? Não sei o tempo exato, mas acredito que daqui a uns 15 dias, eu vou pedir para Ramon dar um testemunho dele. Porque o testemunho de Ramon tem tantos capítulos que dá um livro, né? Acho que eu deixo terminar. Né? Você vai ouvir a história do aprendizado. E hoje, ele pegou aquilo que ele aprendeu nesse processo, que eu fiz com ele, que eu ministrei sobre ele, e fiz e conduziu, e ele foi conduzir uma outra pessoa. E a pessoa teve uma experiência igual a dele. Depois ele me mandou, Niles, é brincadeira um negócio desse? Eu falei, você recebeu, agora está dando, né? De graça recebeste, de graça dá. E você vai ouvir essa história. Ele vai falar essa história no microfone. Então o que acontece? Há um mover de Deus que já está definido, já está aqui estabelecido. Você é vencedor, o Espírito Santo habita em você, você não precisa crer, não. Se não crer, aí é outra história, ele está pecando. Mas se você está no reino, já está em você. Se está em você, aquela luta terrível que você tem para vencer um determinado pecado, já está garantida a vitória. Porque não depende do que você fez, depende do que Jesus fez. Então, agora, existem meios de você melhorar, claro, de acelerar, claro, mas já está garantido que você vai vencer. Então, isso se chama identidade. O que você é em Cristo Jesus está garantido na cruz do Calvário. É daí que surge a necessidade de você dizer, bom, então eu não preciso comer comida podre no pecado. Eu não preciso permitir-me a determinados pecados, porque eu estou em outro nível. Você está caminhando como forasteiro, então você seleciona o que vê, seleciona amizades, e você não está fazendo isso no sentido de que não vai ter amigo, não, ao contrário, vai ter amigo, você vai ajudar, você vai repartir, você vai viver como qualquer pessoa de fora, peregrino, você está fora, então você está altamente atento. A escola, você vai participar da reunião de pais e mestres, você já sabe que você tem o Espírito Santo, você já sabe que você tem a sabedoria superior, você já sabe disso, não precisa ficar boçal não, porque você tem o Espírito Santo. Então você vai para a reunião,
Você faz o que na reunião de paz e mestre? Fica lá só bisoiando assim. De repente, o Espírito Santo abre uma porta para você falar. Aí você levanta, eu queria dar uma opinião aqui. E você já sabe que a sua opinião vai ser excelente. Já sabe disso. Coisa simples, irmão. Terminou aqui, hoje é quinta, acho que foi domingo, né? Não, domingo não, foi quinta-feira passada. Terminou quinta-feira passada, aí Lucas saiu dali, me abraçou aqui, rapaz, que maravilha. Fiz minhas provas agora, uma sessão, uma bateria de provas, está no primeiro semestre agora de psicologia. Rapaz, tem toda a história que depois ele conta aqui, uma pregação dessa ele vai contar. Mas ele chegou aqui e falou para mim, Gires, fiz a primeira prova, se eu não estou enganado, os números foram os seguintes, valia 30, tirei 28, valia 20, tirei 19, e valia, sei lá, 27, tirou 26. Aí quando terminou, o pessoal, o CDF, eu falei, tem que ser. O pastor é o melhor aluno da sala, é o pastor, lá vamos logo chamar de pastor. Um pastor terapeuta, eu quero que chame, eu quero que ele seja como é que chama? O orador da turma. E por quê? Porque tem que ser. Porque você já tem o Espírito Santo, você é sal, você é luz. Tudo que a gente lê hoje vale para Lucas. Então ele vai pegar isso tudo, dá licença, eu vou pegar tudo aqui. E vou partir para ser o melhor, para ser o mais capaz, mais preparado. Não tem como dar errado. A vida no reino só dá errado se você não for um estrangeiro e peregrino. Ou seja, está tudo garantido, você rasga a sua identidade e vai viver, elas vão ter. Aí não dá certo. Porque é incompatível você ter o Espírito Santo e dá bolhufa ao Espírito Santo, xinga todo mundo, vira na cachaça. Não funciona. É incompatível e não vai dar certo. Nem como mundano, nem como cristão. Estraga os dois. Por isso, há muitos anos atrás, eu usava uma figura, vou dizer o que eu falava. Falava assim, meu irmão, se é para pecar, peque direito. Se é para ser crente, seja crente direito. Porque se você vai viver de verdade, viva de verdade, mas se não é para não viver, cai fora e vive de um seu jeito, vai lá nas trevas mesmo, na trevosa mesmo. Por quê? Não é que eu estou incentivando ninguém a sair, mas eu falava essa frase que eu nunca mais falei, para dizer claramente, só funciona se tu der carteirada, pegar a tua identidade e falar, eu vou viver do jeito que tem que viver. Eu vou me servir a Deus, eu vou me entregar. E agora eu vou falar a última coisa. Eu já falo várias últimas coisas, mas acho que vai ser... falar essa última da última, como diz Nilinho. Quer ver outra coisa? Serviço cristão. O Jamais Sozinha foi proposto aqui, as irmãs vieram aqui, falaram, queremos voltar a fazer o Jamais Sozinha. O que é o Jamais Sozinha? Você já sabe, botar aquelas máquinas de costura. Não sei nem se alguém vai se candidatar, né? Deve ter gente que queira, né? Não sei, mas provavelmente vai ter, que são mulheres viúvas ou mulheres desamparadas, né? Vamos fazer uma salinha ali, e eu já sei que de 60 metros quadrados, 6 por 10 vai dar. Vamos botar lá num negócio. A gente alugou o terreno, vamos orçar. 10 mil reais uma salinha, sei lá, 6 por 10, tem algum engenheiro aqui que vai me dizer quanto é a metragem, 6 por 10, quanto é o... 60 metros, 60, quanto é? R$1.000 o metro? Não, né? Então não seria 60 mil, né? R$300 o metro de obra, vocês lembram não? Mais ou menos? Uma sala simples, R$300 o metro daria 60 vezes 300 daria quanto? 1.800 não. 30, 18 mil é muito, né? 18 mil uma salinha de 60 metros. Mas a gente vai construir essa salinha. A gente quer servir a Deus. Só que a gente tem visto muita gente falando com a gente, Níris, eu quero servir, Níris, eu quero servir, Níris, eu quero servir. Pessoas que querem entrar, querem servir a Deus. Você já tem o Espírito Santo, já foi chamado para esse serviço. Você já tem o dom espiritual, porque você pode não saber o dom, mas tem o seu dom. Pode não saber qual é, mas tem o dom. Está tudo organizado. Aí vai levantar aquela salinha. O que vai acontecer? Eu já vou lhe dizer o que vai acontecer. Não sou profeta, já vou lhe dizer. Irmãos, vamos começar a fazer uma salinha. A salinha vai... E vai rapidinho construir a salinha. Por quê? Porque as pessoas que são discípulos se colocam e Deus multiplica sobre as vidas deles e a gente constrói uma salinha rapidinho, um monte de gente vai ser voluntário. Mas isso tem acontecido todo o tempo. Todo o tempo. Vamos fazer aquele retiro de adolescentes. Os irmãos começam aqui, ó, eu quero pagar tanto, eu quero me voluntariar com tanto. Os líderes da igreja, os líderes. Eu pago um adolescente de lá, eu pago um adolescente para cá. Fomos lá sábado, aí o Isaac falou assim, a minha van cabe 15 adolescentes. Lá vai a gente para o retiro aqui, 15 adolescentes, estamos só escolhendo quem são os adolescentes do sertão para trazer para o retiro. Já surgiu gente para doar, já surgiu gente para baixar. Não tem como não.
Não tem como. Essas coisas acontecem. Agora, só tem um jeito. Você tem a sua identidade de discípulo. Você entende o que é. Está claramente colocado aqui. Você tem que se jogar, irmão. Você tem que se jogar. Você tem que ser santo. Você tem que acreditar no seu casamento. Você tem que acreditar que você é sal e luz. Você tem que abraçar. Você tem que entender e servir. Você tem que gastar-se naquilo que Deus lhe mostrou. Mas não tem outro jeito. Sem isso, o evangelho não vai funcionar na sua vida. Mas se você disser, eu quero que funcione, eu quero fazer acontecer, já está definido o que vai acontecer. É impossível não acontecer. É impossível. Por quê? Porque foi Deus quem realizou tudo através de Jesus Cristo. Amém? Eu queria que nesse momento a gente ficasse de pé. Ficasse de pé. Eu vou passar algumas coisas na tela. Não precisa você ler nada. Eu vou passar aqui na tela algumas poucas coisas. Você vai ficar só olhando. E agora a gente vai, depois de ler, lê aí aleatoriamente, tá? Eu vou passando aqui mais ou menos rápido. Você já leu esses versículos, né? Já li com você. Vou passando aqui. Textos conhecidos. Fui colocado em Cristo. Sou filho de Deus. Estou escondido com Cristo. Sou um escolhido. Sou santo. Sou filho de Deus. Sou nova criação. E agora a gente vai fechar os nossos olhos e a gente vai agradecer ao Senhor e vai confessar isso. Senhor, obrigado por essa nova criação. Senhor, obrigado porque o Senhor habita em mim. Eu quero que você vá se lembrando dessas coisas e faça uma oração de agradecimento ao Senhor. Eu vou pedir para a Fernanda fazer essa oração de agradecimento ao Senhor por tudo aquilo que Ele revela que nós somos. E logo após a gente vai fazer uma outra dinâmica. Amado Jesus, obrigada, Senhor, por essas verdades perfeitas. Verdades perfeitas. Tudo que o Senhor fez por nós, tudo que o Senhor conquistou para nós na cruz, a tua obra foi completa e perfeita. Nós temos tudo no Senhor, tudo em Ti nós temos. Muito obrigada, Jesus, porque alcançamos tudo isso por Tua causa, não por conta de mérito nenhum nosso, mas por conta dos Teus méritos, por conta do que o Senhor fez por nós na cruz. Obrigada porque estamos em Ti, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos adotou como filhos. Obrigada porque somos parte da Tua família e chamado Teus irmãos. Jesus, que coisa preciosa. Tu és o nosso irmão mais velho. Nós somos cordeiros contigo. Toda a herança Tua, que é totalmente Tua, e o Senhor reparte conosco. Que coisa maravilhosa ser participante da Tua natureza, ter o Teu Espírito Santo habitando em nós com
toda a plenitude, todo o poder, toda a graça disponível para nós. Obrigada, Senhor, por sermos pedras vivas, por estarmos sendo edificados, casa espiritual para a tua morada. Obrigada, Senhor, porque nosso corpo é templo do teu Espírito, morada do Senhor. Senhor, quanta coisa grandiosa o Senhor fez por nós e alcançamos por tua causa. Muito obrigada, Jesus. Nos ajuda e nos capacita a viver estas verdades hoje, neste momento, cada instante, cada dia. O Espírito Santo é o Senhor que nos faz lembrar destas verdades e aplicá-las em nosso coração. Faz isso no coração de todos aqui, Senhor, de todos. Que vivamos esta verdade em nossas vidas, Pai. Em teu nome nós oramos, Jesus. Amém. Eu queria que a gente concluísse agora com um tempinho. E a gente está aqui em pé mesmo. A gente vai... perceba bem, a gente vai sair do nosso lugar. E tem tanta coisa que a gente conhece dos nossos discípulos, os líderes estão aqui, você tem aberto seu coração, você conhece as pessoas, e certamente algumas coisas que você pode querer falar para alguém. Meu querido, você é rei e sacerdote. Minha querida, não pense negativo, porque o Senhor está na sua vida. Essas coisas são tão verdade, queridos, que elas não dependem do que a gente está sentindo, elas dependem do que foi feito na cruz do Calvário. Então, eu quero que você saia do seu lugar e você diga, expresse para uma pessoa simples, pode estar até perto de você mesmo, está até do seu lado aí, ó. Ó, querido, ó, você nunca mais vai falar besteira sobre si próprio, porque você é cidadão do céu. Então, você vai falar agora, eu vou liberar você agora, pode sair do seu lugar agora, e você vai ver, procura uma pessoa aí, perto de você, procure aí, líder, comece você com o líder, você, o líder, sai aí e já procure logo, na sua conexão, mas fale o que você ouviu na palavra hoje. Que você ouviu na palavra hoje. Começa com os líderes. Os líderes é que são aqueles que têm mais a iniciativa de liberar a palavra que foi dita hoje. A palavra veio, a palavra está aí. Libere essa palavra em nome de Jesus. Você não é um fracasso. Se você estava pensando, você nasceu do céu e nasceu para o céu. Você pertence a Jesus, você é co-herdeiro. Não é o que você sente, é o que você é. Não é o que você acha, é o que Jesus acha. Não é o que você sente, é o que Deus diz. Se movimente. Porque se você fica na passiva, na realidade, o Espírito Santo está em você, né? Então você se movimenta, encontra a pessoa e abre a boca. Não precisa pensar não, abre a boca. Quando você abre a boca, tudo que você viu, servo da justiça, servo de Deus, filho de Deus, co-herdeiro, templo do Espírito Santo, parte da videira verdadeira, amigo de Jesus, sal da terra, luz do mundo, tudo isso aí são verdades. Estão na sua cédula de identidade. Sua cédula de identidade diz isso.
Que a sua vida seja norteada por aquilo que a palavra de Deus diz. Que a sua vida seja pautada pela sua identidade em Cristo. Não pelo que você sente. Se você fez algo errado, tropeçou, não muda a verdade que você é filho de Deus, escolhido, habitação, de que você é um vencedor. O Senhor é contigo. O Senhor te escolheu e a você cabe viver conforme essa verdade. Que Deus te abençoe, que o Senhor te faça, que te conceda uma mente renovada, mas que você renove a sua mente nessas verdades. E que assim você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até domingo, se Deus assim nos permitir. Amém.